Olá, olá, amigos, amigas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal Horizonte Espírita. Hoje, dando sequência ao nosso estudo do livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, pelo nosso querido médium Chico Xavier. Sejam bem-vindos, agradecemos a vocês estarem aqui, a compartilharem conosco esse momento, a vocês também que irão assistir posteriormente esse nosso estudo, que são reflexões, né, que trazemos a respeito desta grande obra. Então, nossa gratidão pela companhia de vocês. Querida Amália, seja bem-vinda. Obrigado, Patrícia. Obrigado, ouvintes queridos. E é uma alegria realmente estar com vocês, principalmente agora, nesse início, que nós estamos tentando traduzir a linguagem do Emmanuel. E fico muito feliz que muitos amigos, muitas amigas que estão sintonizando, começando o estudo conosco, já compraram os seus livros, já fizeram o pedido, e outros já estão com caderninhos, Patrícia, anotando direitinho. Sim. Isso para nós é uma alegria muito grande fazer parte desse estudo, fazer parte com vocês, porque nós estamos aprendendo juntos. Emmanuel sempre diz isso. Nós não somos nenhuma professora, uma sumidade aqui, não, de inteligência. A gente, na realidade, está aprendendo junto com vocês. E hoje é o terceiro capítulo, Cooperação. O próprio nome já diz do que a gente vai tratar. Antes de falar sobre isso, Patrícia, eu queria dar uma definição de cooperação. Isso é coisa de professora mesmo, viu? Vício. Cooperação. A palavra cooperação é formada pelo sufixo co, que quer dizer ação conjunta, e operação, que significa trabalhar, executar, operar, laborar, como muitos dizem. Então, juntando co e operação, o que vai dar? É trabalhar mutuamente, se ajudar mutuamente para chegar a um fim, quer dizer, tendo uma finalidade, tendo um objetivo comum para um resultado maior. Então, este vai ser o tema de hoje, cooperação. Posso iniciar, Patrícia? Vamos só fazer uma oração, prece, né, Amália, inicial para a gente Sim. fazer a conexão. Desculpa, gente. Vamos Imagina. fazer a nossa pequena oração. Pequena oração, né? Então, acalmando nossos corações, levando os nossos pensamentos, em gratidão mesmo, Senhor, por este momento. Porque nós estamos buscando aprendizado, buscando a nossa transformação moral, e juntos com os nossos amigos, corações amigos, que também buscam esta mesma transformação, este mesmo conhecimento para as suas caminhadas. Então, estamos juntos neste momento, Senhor, e agradecemos pela oportunidade abençoada de termos esses livros maravilhosos da doutrina espírita, que junto com o seu evangelho de luz, nos iluminam cada passo. Esteja conosco, Senhor, nos abençoe, nos facilite a interpretação, nos facilite a compreensão, para que possamos verdadeiramente interiorizar tudo aquilo que estamos buscando aprender. Que assim seja. Segue com você, Amália. Bom, já vimos a definição de cooperação, e o tema é esse, que é ajudar-se, né? Trabalhar por uma causa comum, ajudar-se mutuamente. E vou iniciar a leitura. Para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe basta a nomeação para o encargo. Então, vamos citar um exemplo.
Um empresário tem um capital, um bom capital, decide, então, fundar uma empresa. E é uma empresa de médio ou grande porte, vamos dizer. E ele vai precisar de muitos funcionários, porque sozinho ele não vai dar conta de tudo. Mas ele vai precisar também de um dirigente para este trabalho. Esse comandante que vai ser o gerente geral, vamos dizer, desses funcionários. Hoje se diz a palavra CEO, né, Patrícia? Mas vamos deixar isso para lá, viu? Exige-se-lhe um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. É claro, esse empresário não vai ter uma boa quantia e ele exige que seja uma pessoa capacitada para esse cargo, para esse posto de chefia. E ele quer uma pessoa que torne essa empresa firme, sólida e que ela progrida, que ela prospere. Não apenas autoridade, mas direção com discernimento. Então, não basta que esta pessoa escolhida para dirigir esta empresa, ela saiba comandar. Não, ele não quer só isso, mas ele quer uma pessoa que saiba tomar as decisões na hora certa, que saiba separar o certo do errado. Não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. O que será que ele está pedindo mais deste funcionário, deste dirigente? Não basta ele ter um vasto conhecimento daquilo que lhe é pedido, mas que ele tenha honestidade, a virtude da honestidade, a virtude de um bom caráter, para que tenha um juízo claro e tomar as suas decisões na medida certa. Dilatados recursos nas mãos a serviço de uma cabeça sem rumo constituem tesouros nos braços da insensatez. Assim como a riqueza sem orientação é navio à matroca. Então, preste atenção. Esse empresário tem um capital de grande vulto e vai entregar na mão de uma pessoa que ele deseja que seja honesta, cumpridora dos seus deveres, que administre bem o seu dinheiro com aquela empresa. Mas e se esse dinheiro, se esse capital cair nas mãos de uma pessoa sem caráter, sem honestidade, de uma pessoa que, de repente, ao tomar conhecimento de todo aquele capital, daquela fortuna que aquele empresário está confiando em suas mãos, e se de repente ele não tem lá as virtudes da honestidade, ele vai crescer os olhos. Como que eu digo isso? Porque ele será tomado pelo olhar da cobiça, pelo olhar da inveja. Olha só o desafio, pelo olhar da leviandade. E o que vai acontecer? Essa empresa, certamente, não vai ter a orientação que deveria, não vai ter os proventos, né, para a logística da empresa que deveria, salários vão ser atrasados, ou talvez não aconteça, porque, de repente, esse comandante, esse capitão dessa empresa é tentado por tudo isso e começa os desvios de verbas, desvio de capitais, que nós conhecemos tão bem, que todos os dias
as mídias estão aí transmitindo esse caráter falho, pequeno, atrasado de um ser humano. E isto, pessoal, vai fazer com que essa empresa fique sem rumo, como um navio. Como um navio onde o seu comandante... Não existe um comandante, uma embarcação, que não tem o capitão para dirigi-la, ela vai ficar matroca, olha que palavra, que eu nem conhecia, viu? Essa matroca fica sem rumo, fica à deriva, em alto mar. O que vai acontecer se não tiver um comandante? É claro que esse navio vai naufragar. E é claro, comparando com a empresa, essa empresa também vai naufragar e certamente virá a falência e o desemprego de muitos. Olha a responsabilidade de uma inteligência, de uma vontade, lembra do estudo passado? Mal conduzida. Então, isso me faz lembrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, pessoal, um pedacinho do item 14 que fala sobre o desprendimento dos bens terrenos. Olha o que está escrito lá. Uma linha muito simples. Que aquele a quem chegue o que se chama no mundo de uma boa fortuna, diga a si mesmo: meu Deus, vós me enviastes um novo encargo. Dai-me a força de o cumprir, segundo a vossa santa vontade. Então, isto é uma oração chamando aquela criatura que tem em suas mãos a direção de uma pessoa, de pessoas, a direção de um trabalho, de uma empresa. Ele tem que chamar as forças divinas para que o auxilie na condução disto tudo, porque as tentações virão. Nós somos tentados, pessoal. Nós ainda não estamos naquele ponto da perfeição que nós não estejamos atingidos pelas falsas sugestões, às vezes do outro lado, espiritual, e muitas vezes daqueles que estão ali ao seu lado. Então, olhando tudo isso, nós estamos vendo que nessa empresa não houve a cooperação desse dirigente, desse presidente dessa empresa. Não houve também o bom uso da vontade. Não é, Patrícia? Sim, Amália. Aqui Emmanuel vai falar para nós, né, nesse capítulo, qual... É porque, assim, todo esse livro, ele vai vindo numa sequência de estudos, não é? E este capítulo 3, ele está, logicamente, atrelado no capítulo passado, que fala da vontade. Então, Emmanuel vai falar aqui para nós do direcionamento dessa nossa vontade, né? E seguindo na sequência do capítulo, Emmanuel traz assim para nós: quem governa emitirá forças, forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina, para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Então, aqui ele já está falando como se fosse uma receita, né, de quem de quem está governando, tem que ter, então, essas qualidades, tem que observar essas qualidades, né, e são essas características de ser justo, bom, né, a qualidade do trabalho e a disciplina. Falando na disciplina, rapidinho a gente vai lembrar aqui um pouquinho do que aconteceu na vida de Chico Xavier, né, Amália? Quando ele começou os seus trabalhos mediúnicos, quando ele foi apresentado ali, né, a sua tarefa mediúnica, o espírito de Emmanuel simplesmente disse para ele que ele precisava se ater a 3 características, a 3 atributos importantes, né? E ele falou: então, quais são? O primeiro, disciplina. O segundo,
disciplina? O terceiro, disciplina. E aqui a gente engloba de tudo isso, não é só disciplina de horário, não é disciplina de estudo, é disciplina de tudo. É disciplina de pensamento, de sentimento, de palavra, né? Essa aí abrange tudo. E aqui também Emmanuel traz para nós essa disciplina. Aí, seguindo, ele diz, quando o poder é intemperante, ou seja, quando é descontrolado, sofre o povo a intranquilidade e a mazorca, outra palavrinha que nós descobrimos também, né, Amália? Eu não conhecia. E a mazorca, que é revolta, que é tumulto, não é? Então, quando o poder é descontrolado, o povo, então, sofre com esse tumulto, com esse desequilíbrio, é o que Emmanuel está trazendo para nós. E quando a inteligência não possui o timão, não possui a direção do caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade. Então, olha que interessante. Aqui o Emmanuel fala para nós do governo. Então, ele está falando do governo. Mais para frente, ele vai falar um pouquinho sobre uma indústria. Ele está querendo dizer aquele que detém a condição de responsabilidade. É claro que a gente olhando assim, analisando, lendo de primeira mão, a gente já vai pensar na política, né? Vai pensar no governo. Mas eu entendo dentro desse conceito que Emmanuel está falando para nós, que nós podemos tirar do macro e vir para o micro. Por exemplo, ele vai falar de uma indústria mais para frente. Então, aquele que é o dono da indústria, ou aquele que é o patrão, aquele que é o chefe de algum setor, mas também se refere à nossa casa, à nossa convivência. Porque quem tem o governo, vamos dizer, eu continuo usando a palavra de Emmanuel, quem tem o governo dentro de um lar? Quem governa um lar? São os pais, os responsáveis, né, dentro daquele ambiente. E se esses responsáveis, né, dentro desse ambiente, se perderem na condução deste governo, não tiverem ali nem a disciplina, nem como ele diz aqui, a justiça, a bondade, né, não realizarem a sua tarefa, o seu trabalho, o que será, né, daqueles que estão sob a sua responsabilidade? Será essa mazorca que Emmanuel traz para nós, será essa confusão, será esse tumulto, será essa rebeldia. E o que nós estamos vendo muito hoje, né, o que acontece com as famílias desestruturadas? Não é verdade? E aqui nós vamos deixar claro a minha opinião, que é família desestruturada nesse sentido do acolhimento. Não estamos falando das várias formas de família. Estamos falando do acolhimento, da responsabilidade, da tarefa ser realmente cumprida. É desse governo também que Emmanuel está falando para nós. Então, quem tem o poder entre aspas, em relação a essa hierarquia dentro de onde ele se situa, pode ser na empresa, pode ser na família, pode ser num governo, realmente de um país, de uma cidade, tem que observar tudo isso aqui, né? Tem que observar essa justiça, essa tarefa sendo cumprida, essa bondade, porque não há nenhum trabalho, nenhuma decisão, nada que a gente realmente faça, venha fazer por conta de estarmos aqui na matéria, que nós precisamos prescindir da lei de Deus, da lei moral que Jesus nos trouxe. Isso é algo importante que a gente tem que pensar. E aí entra a nossa vontade, que a gente vai ver também mais para frente. Aí Emmanuel continua dizendo que para conhecermos, daí, né, então, por conta dessa falta de direção, dessa forma de governo equivocada, né, não assumir realmente a responsabilidade com disciplina, conhecermos tantos tiranos nimbados de grandeza mental, ou seja, aureolados, né, de grandeza mental, e tantos gênios de requintada sensibilidade, mas atolados no vício. Aqui eu trago para vocês rapidinho, para complementar o nosso raciocínio, o capítulo 3 aqui do livro Céu e Inferno, item 7. Ele traz para nós uma observação de Allan Kardec.
Ele diz assim: a felicidade suprema não é quinhão senão dos espíritos perfeitos. Nós sabemos, né? A nossa felicidade ainda que é relativa por conta da nossa fragilidade, da nossa imperfeição. Eles, né, os espíritos perfeitos, não alcançam essa felicidade senão depois de terem progredido em inteligência e em moralidade. Aqui Allan Kardec traz para nós o que ele chama de duas asas. Nós precisamos do conhecimento, de aumentar a nossa inteligência, das coisas todas do mundo e da lei de Deus, do Evangelho de Jesus. A inteligência ela é ampla, é tudo. Nós temos que aumentar o nosso conhecimento, mas nós temos que trabalhar os nossos recursos morais. São duas asas que batem juntas para a nossa evolução. E aqui ele fala desse governo, desse tirano que tem o conhecimento, mas não tem nada de moral, por ser um tirano, por não saber governar, por não saber ali conviver com aqueles outros que estão hierarquicamente inferior a ele. E ele continua aqui no céu e inferno. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham lado a lado. Então, ainda em uma encarnação, nós trabalhamos a parte da moral mais intensamente, em outras o conhecimento, o ideal seria ali, mas por conta das nossas fragilidades, elas não vão desenvolvendo ao mesmo tempo, né? Essa é a razão pela qual vence frequentemente homens inteligentes e instruídos, pouco avançados moralmente e vice-versa. Então, é algo que é muito importante para a nossa reflexão, para que também a gente reconheça a condição, não que a gente vá reconhecer a condição do outro, mas que a gente tenha isso na nossa mente em relação àquilo que as pessoas podem nos oferecer. Às vezes a inteligência não está sendo atrelada à moral, e vice-versa. É o que Allan Kardec traz para nós. E é o que Emmanuel também trouxe para nós aqui, né, Amália, dentro desse último parágrafo aqui que foi lido, né? É importante pensar nisso. Continuando, aí, no mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar no mistério que lhe é devido. Quer dizer, em nosso interior, em nossa consciência, a vontade é quem decide tudo. É o capitão que vai dirigir as decisões a serem tomadas. E essa vontade, ela é vigilante no seu posto, no seu trabalho. E assim como o administrador de um serviço reclama a ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica, conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. Uma vontade bem dirigida vai reclamar o trabalho dos seus assessores, dos seus cooperadores, daqueles que estão ali para acessar as suas ideias. E ele vai, a vontade não vai abrir mão, não vai mesmo abrir mão da assessora ponderação e da assessora da lógica. O que é a ponderação, gente? A ponderação é aquela análise, aquela reflexão que essa assessora vai fazer. E a lógica? A lógica, ela vai ver se aquele raciocínio da vontade está correto. Veja bem, são dois assessores muito importantes. Lembra, no estudo passado, aquele departamento especial da vontade, que chefia todos os outros departamentos, mas a vontade tem ao seu lado, trabalhando ali junto, os seus assessores, os seus cooperadores, porque para tomar uma decisão, ela vai consultá-los,
para ver se está tudo do jeito certo, se pode tomar a decisão. No entanto, urge que o senso de cooperação, seja chamado a sustentar os impulsos. Quer dizer, aquele espírito de equipe, se tiver bem afinado com a vontade, é a necessidade do momento que a vontade vai seguir os conselhos. Mas, e se essa vontade não for aquela vontade que se deseja, seja uma vontade corrompida, será que essa vontade também não vai corromper os seus assessores? Não é isso que a gente vê todos os dias? A vontade, a dirigente suprema de uma empresa, de um país, de uma cidade, de um município. De repente, você só escuta a notícia. Prefeito de tal lugar, com seus assessores que aprovaram tal decisão com o intuito do quê? Vilipendiar, roubar mesmo o dinheiro do povo. E veja bem, dentro de empresas, aquele CEO, aquela autoridade máxima, que ficou com aquele encargo de saber distribuir para a logística da empresa, para os funcionários, de repente, não acontece nada, porque houve os tais desvios de verbas. A gente escuta tudo isso nas mídias, Patrícia. Desvio de verba, desvio de verbas. Então, se a vontade realmente não for bem administrada, ela não administrar bem, se ela tiver assessores facilmente corrompíveis, então nada dará certo. Por isso a vontade tem que ser firme, trabalhada, escolher esses assessores mesmo a dedo, para que ajudem, porque na hora da dúvida, na hora da tentação, na hora da sugestão do mal, vá buscar dentro da sua consciência, dentro da sua intimidade, o que Jesus faria em seu lugar. É o exemplo máximo que Deus enviou para todos nós. Como diz a doutrina espírita, Jesus é o modelo e guia para toda a humanidade. E, de repente, vem a sugestão de acertar propinas, vem a sugestão de desviar uma verba. Pare, pense. Meu Deus, eu sou cristão. O que Jesus faria em meu lugar? Então, esse senso de cooperação, a lógica, a ponderação, tem que estar todos coesos, com um só pensamento, para que esse espírito de equipe realmente possa sustentar a vontade quando ela ficar em dúvida. Dá para compreender isso? Que é a intimidade de cada um de nós. Se os seus assessores, aquilo que você já tem, que você já conhece, que já foi ensinado a você, tiver um peso forte, é claro que a sua vontade não será corrompida. Não é, Paty? Sim. E como o conhecimento é importante, não é, Mari? Como o conhecimento é importante. Allan Kardec fala para nós sempre, dentro da doutrina, a gente encontra, né, dentro do Pentateuco, né, 5 obras da doutrina, a questão da importância do nosso bom senso. Ele primou pelo bom senso, né? Então, para que a gente tenha esses assessores, que a gente possa utilizar esses bons assessores da nossa vontade, que são a ponderação e a lógica, a gente tem que trabalhar o nosso bom senso.
Não é porque é a nossa vontade que a gente pode fazer como a gente deseja, né? Que às vezes a nossa vontade não está indo de acordo. Então precisa desse bom senso, dessa razão, passar pela nossa razão. Mas se a nossa razão também é desvirtuada, olha só, a gente precisa desse conhecimento e precisa desse trabalho moral também, né? Então, é um conjunto aí de tarefas dentro dessa disciplina que a gente vai buscando para que a nossa vontade seja bem dirigida. E Emmanuel continua no capítulo dizendo que as linhas da atividade terrestre, quem orienta com a segurança, não ignora a hierarquia, que é uma hierarquia natural, que vige na coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Ou seja, ele está dizendo, quem se utiliza da sua vontade, quem atua de uma maneira coerente na vida, que é toda essa maneira que ele veio dizendo até agora, disciplinada, com bondade, com justiça, né, com esse conhecimento, buscando essa moralidade, o que acontece? Essa pessoa, né, ele diz, nas linhas da vida, ou seja, aqui nós encarnados, estamos falando de nós encarnados, não vai ignorar a hierarquia natural. Então, olha que interessante, isso daí a gente pode ampliar também esse entendimento. Hierarquia natural. Nós temos hierarquia que são formadas na nossa vida em sociedade, né? Como nós dissemos agora há pouco sobre os responsáveis de um lar, é uma hierarquia. Aqueles que, né, são responsáveis pelas decisões e os outros, né, nas crianças, os filhos, enfim, até certa idade. Então, é uma hierarquia. Numa empresa, é formada uma hierarquia. No governo, né, no mais amplo, é formada uma hierarquia. E isso deve ser respeitado dentro de cada ambiente, né, de cada local. E Emmanuel diz para nós que existe uma hierarquia natural. E quando ele fala dessa coexistência, é onde entra essa hierarquia natural. E veja bem, nós coexistimos, realmente, essa é a palavra certa que Emmanuel trouxe para nós. Nós coexistimos com todos os seres da criação. Porque é o título desse capítulo, cooperação. Nós não vivemos, não evoluímos, não podemos trabalhar sozinhos, né? Nós vivemos em comunidade. E essa comunidade não é só aqui no nosso lar, no nosso trabalho, na cidade que vivemos, não. Nós vivemos em comunhão, em coexistência com todos os seres da criação. Nós cooperamos uns com os outros. Né? A nossa cooperação com os animais conosco, não é? Com a natureza, fauna e flora. Não é? Nós precisamos de toda essa cooperação, essa coexistência. E quando a gente compreende que essa hierarquia ela é natural, e não quer dizer poder em relação ao outro, em relação aos outros seres da natureza, mas coexistência que deveria ser pacífica, quando nós entendemos isso, nós temos que começar a refletir diferente. Amplia o entendimento de humanidade para nós, porque nós coexistimos como criaturas divinas, né, como seres criados por Deus. E nós precisamos o quê? Nos unir dentro desta humanidade, respeitando a cada um dentro das suas peculiaridades, respeitando a natureza, né, nós que temos raciocínio, respeitando os animais, porque nós temos o raciocínio. E assim nós vamos adquirindo, né, essa coexistência, trabalhando dentro dessa hierarquia natural, que é o que nos faz crescer também, é o que nos traz sentimento de disciplina, de respeito, de amor, né? Então, esse é a coexistência que Emmanuel está falando. E claro, para que a gente possa compreender bem, lembra lá na introdução deste capítulo, que foi pedido a Emmanuel que trouxesse para nós, da nossa vida terrena,
né? É aquela apostila, aquela cartilha que eles utilizam lá para o aprendizado. Então, Emmanuel traz para nós exemplos aqui da nossa vida, da matéria, como Jesus quando falava em parábolas. Por isso ele traz aqui governo, ele traz indústria, né? Por quê? Porque ele está trazendo para a nossa realidade de matéria aqui, né? De espíritos encarnados. Aí ele vai trazer esse exemplo da confecção do agasalho. Então ele diz, lá numa empresa, numa indústria de confecção do agasalho, o fio que vai fazer da malha, né, que vai fazer esse agasalho, contará com o quê? Com o apoio da máquina. O fio será trabalhado na máquina. A máquina vai ter que contar com o quê? Com a competência do operário que vai utilizar aquela máquina da maneira correta, senão ela quebra. O operário, ele vai contar, né, com o quê? Com o apoio do técnico, com as orientações do técnico que supervisiona aquele setor, aquele trabalho. E o técnico, ele vai, com certeza, se voltar para a diretoria da fábrica, não é? Porque ele vai ter que fazer de acordo com decisão da diretoria da fábrica. Então, Emmanuel traz para nós essa rotina de uma fábrica, aqui, de uma indústria, ele traz para nós, para que a gente compreenda essa coexistência que nós temos dentro de uma hierarquia natural que é divina, e que nós estamos inseridos nela, né? Por sermos criaturas de Deus. Então, se analisarmos, entendermos essa coexistência, é natural, deveria ser natural, que a gente olhe para todas as criaturas de Deus, para toda a criação de Deus, com olhos de amor, com olhos de respeito, no mínimo, com olhos de respeito. E assim ele vai finalizando aqui esse exemplo, né, da fábrica, da diretoria. Então, ele diz que o técnico vai se voltar para a diretoria da fábrica, obviamente, e a diretoria da fábrica equilibrar-se-á no movimento da indústria, né? Ali o começo e o fim, né, daquele trabalho. Dele extraindo o combustível econômico necessário à alimentação do núcleo de serviço que lhe obedece aos ditames. Então, é um ciclo que não se finda, né? É um ciclo que nós estamos envoltos nesse ciclo. E isso vai também para nós dentro do plano espiritual, quando a gente fala só do plano espiritual, não só na nossa matéria aqui, porque nós estamos envoltos no plano espiritual. O plano espiritual não está longe de nós somos espíritos, nós estamos apenas envoltos na matéria, mas nós estamos imersos dentro desse plano espiritual. E essa coexistência e cooperação também existe entre esses dois planos, que é através também da nossa mente e da nossa vontade dirigida, né? Olha quanta coisa importante, né, Mália, Emmanuel traz para nós. E que exemplo maravilhoso, que eu achei tão prazeroso esse falar sobre essa fábrica. Eu fiquei imaginando uma fábrica realmente e sua produção. Quando ele diz ali, Patrícia, nessa hierarquia natural, nós temos que coexistem dentro desta fábrica, eles coexistem na vida social, coexiste, como você disse muito bem, dentro de um lar. Essa hierarquia natural, nós temos que entender que nem todos estão no mesmo patamar evolutivo. Nem todos também têm a mesma inteligência. Nem todos têm os mesmos conhecimentos. Então, cada um, dentro desta fábrica, que foi uma delícia ler isso daqui, viu? Tem a sua ocupação de acordo com o seu conhecimento, de acordo com aquilo que ele conseguiu entrosar dentro de si até essa existência. Porque nem todos vão ter o mesmo dinheiro que o patrão, acho que a maioria, todos, poderia dizer. Nem todos vão ter o poder de comando que esse dirigente tem.
Nem todos vão ter a inteligência que aquele técnico, que é o pai da matéria, vão ter também. Então, ali há diferentes graduações de evolução moral e de evolução de conhecimento, de inteligência. Eu entendi mais ou menos assim, mas existe a hierarquia espiritual também. Agora, quando ele diz isto, mas cada um é cada um dentro dessa empresa, dentro desta fábrica. Cada um tem o seu foro íntimo, tem o seu estado individual, porque ninguém neste planeta é igual a outra pessoa. Cada um é um, seja na aparência física, seja na aparência moral, seja na aparência intelectual. Ninguém é igual a ninguém. A nossa identidade é individual e todos nós temos a governança. Essa governança, novamente, ele fala da vontade, olha como ele deixa bem claro nesse estudo, que a vontade, ela precisa dos assessores, ela precisa da colaboração, da cooperação daqueles que possam aconselhá-la para que não entre numa derrocada, num colapso, como ele diz aí. Quer dizer, a queda, a falência, porque ela precisa disso tudo, a não ser, como eu já disse, que a sua condição moral tem uma vontade fraca e corruptível, e corrompe os outros também. Isso é uma responsabilidade de cada um que vai responder por isso, é claro. Mas aquela vontade que está já mais ou menos entrando num caminho correto de fazer o certo, de fazer o que é bem, o que é bom, ela vai precisar, sim, da cooperação de todos aqueles que ela comanda. E ele diz aqui, Patrícia, a cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Espontânea é aquela que você faz de livre vontade. Às vezes você é convidado para uma tarefa de ajuda ao próximo. Às vezes você não vai querer, mas outras vezes você vai ficar muito feliz pela oportunidade que tem de fazer alguma coisa. Agora, eu estou falando não só do trabalhador voluntário, mas também o trabalhador assalariado, remunerado. Porque quando ele vai, preste atenção, ele vai para o seu trabalho, sabe que ele é útil nessa empresa, mesmo que a sua tarefa seja uma tarefa humilde, mas ele sabe que aquela empresa conta com ele ali para que tudo funcione a contento. Quando ele vai com essa alegria de trabalhar, porque está difícil o ser humano ter alegria para trabalhar. Ele parece que vai para o trabalho como um boi vai para um matadouro. Mas quando ele já absorve os ensinamentos cristãos, de abençoar o seu dia, de abençoar o seu trabalho e, sobretudo, de abençoar aquele que lhe deu o trabalho e a pedir as bênçãos de Deus por tudo, ele vai com alegria, porque aquele que não se preocupa com nada está ali apenas por causa do dinheiro, ele não vai trabalhar com amor, ele não vai trabalhar com boa vontade. A sua vontade está ali rebelde, está sendo obrigada, está sendo coagida a fazer aquilo, porque ele sabe que no final do mês tem um salário, se ele não trabalhar, não vai receber. Agora, essa vontade rebelde, coagida, essa vontade que tem de jogar tudo para o alto,
só vai trazer para a nossa individualidade vibrações negativas, sentimentos negativos. O pior, se ficasse só com a gente, tudo bem, mas esse sentimento negativo, esse sentimento, essa vibração terrível, vai contaminar, talvez, todo aquele setor onde ele trabalha. E, de repente, começam as brigas, as calúnias, as difamações, criam um ambiente negativo, mas se não tiver aquele dirigente que tem uma vontade firme, que saiba tomar as decisões na hora certa, aí sim vai contaminar toda a empresa. Por isso que se pede que, ao exercer um cargo, seja remunerado, seja voluntário, que você vá de boa vontade. Não deixe aquele desprazer de estar ali tomar conta de você, e muito menos daqueles que estão à sua volta. Porque você é responsável por tudo que você pensa, porque o pensamento atrai. Preste atenção, procure orar dentro de você. Você precisa daquilo tudo. Então, procure orar para que Deus tire essa má vontade de você e você aprenda a ver aquilo como um meio de você sobreviver, da sua família se alimentar. E ele diz aqui embaixo, Patrícia, que essa cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Veja bem, dona de casa, você gosta de fazer um pãozinho caseiro, né? E todo mundo, toda a família adora o seu pãozinho. E gosta daquele pãozinho que cresce, que fica fofinho, passa uma manteiguinha, um pãozinho quente, um bom café. Meu Deus, não tem coisa melhor, é claro. Eu gosto. Mas, e de repente, você não está fazendo aquele pão com tanta boa vontade. E você esquece do fermento. O que vai acontecer? Esse pão não vai levedar. Esse pão vai ficar duro, ninguém vai querer comer. Por quê? Você se deixou contaminar pela má vontade. Porque até na cozinha, minhas amiguinhas e meus amigos, a gente tem que botar amor em tudo que nós fazemos, na alimentação que nós fazemos. Nós temos que botar a vontade de que aquela alimentação possa ser uma medicação viva para os nossos familiares. O seu trabalho naquela empresa possa frutificar para que aquela empresa sempre possa ter trabalho para aqueles que necessitam. Lembrem-se, nem todos têm a inteligência do CEO, do dirigente, nem todos têm o dinheiro do patrão, e as inteligências são diferentes, e você ainda precisa daquilo para sobreviver aqui na Terra. Aprendam a agradecer por tudo, queridos amigos. Não é assim, Patrícia? Amor, gratidão, é o sentimento que a gente tem que nutrir, né? Que deve mover as nossas ações, né? Mover o nosso dia a dia, né? Continuando Emmanuel, ele diz, da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. É essa hierarquia natural que ele falou, né, em parágrafos anteriores aqui, ó, um pouquinho antes. Ou seja, da glória divina, que é o propósito de Deus para nós, essa glória divina, até as unidades menores que os átomos, que são essas balizas subatômicas, né, nêutrons, prótons, elétrons, são unidades elementares menores que um átomo. Então, essa hierarquia natural que traz essa coexistência, olha só, nós coexistimos e cooperamos
em todos os reinos, que tem o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, que nós nos inserimos, né, como o Homo sapiens sapiens, né, uma espécie já mais evoluída, né, porque nós temos o nosso raciocínio, o nosso livre-arbítrio. Mas essa união, essa cooperação, essa coexistência vai desde, então, dessa glória divina aos elementos menores que o átomo. Nós coexistimos dentro da criação divina. Por isso, esse olhar de cooperação com tudo e com todos que nós temos que ter. Que é o que Emmanuel traz nesse capítulo. Para exemplificar melhor o que ele está dizendo aqui, ele fala: cooperação significa obediência construtiva aos impositivos que estão na nossa frente, os impositivos da frente, e socorro implícito às privações da retaguarda. Aí, a gente pode fazer uma divisão dentro desse parágrafo que Emmanuel falou para nós, dentro dessa cooperação que ele traz. Então, voltando aí nessa fábrica que ele trouxe para nós, né, de exemplo material, o que seria essa cooperação, né, essa obediência aos impositivos da frente? Olha, a gente começou falando ali do fio que vai para a máquina, que o operário utiliza, que o técnico supervisiona e que a diretoria organiza o trabalho como um todo, né? Agora a gente volta. Então, essa obediência vem do técnico para a diretoria, do operário para o técnico, né? E da máquina, que ela não pensa, obviamente, mas ela está ali sendo instruída no seu trabalho, né? Fazendo aquilo que é o objetivo dela, através do trabalho do operário. Então, essa obediência dentro da nossa matéria aqui, vamos assim dizer, e aí a gente entra novamente dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso governo, não é? Querendo ou não, às vezes concordando ou não, mas nós nos subjugamos às leis que nós temos aqui de sociedade, as leis dos homens, né? A gente fala homens é porque é a humanidade, mas, né? Enfim, a gente se subjuga aqui porque nós estamos aqui inseridos, né? Então, tem essa cooperação, que é uma obediência, que a gente acaba tendo que nutrir, né, em relação a isso. Agora, o que é esse socorro implícito às privações? Não é? Socorro implícito às privações da retaguarda. Por exemplo, da fábrica. Se o operário tem dificuldade em aprender a manejar a máquina, está com dificuldade, quem vai auxiliá-lo? É o técnico. Então, é aquele que está hierarquicamente superior a ele. Né? Mas só que ele deve ali a sua obediência à administração. Se pensarmos nessa cooperação, nessa lei natural, né, nessa hierarquia natural, é isso que nós vemos no nosso dia a dia. Nós temos obrigações, né, em relação ao cuidado com os animais. Os animais, eles nos auxiliam de várias formas na nossa vida, precisamos deles. Né? Nós temos obrigações de cuidado com a natureza, e a natureza, de várias formas, nos auxilia na vida, precisamos da natureza, né? E assim com os minérios. Então, nós cooperamos uns com os outros. Agora, se pensarmos na hierarquia espiritual que a Amália trouxe para nós agora há pouco. Hierarquia espiritual. Cooperar significa obediência construtiva aos impositivos da frente. Quantos irmãos queridos nós temos que nos auxiliam na nossa caminhada? Quantos mentores, anjos da guarda, a gente pode chamar do nome que se quiser, mas são amigos. São amigos que cuidam da gente na nossa caminhada, né? Que estão tentando nos intuir, nos mostrar caminhos melhores. É óbvio que a escolha final é sempre nossa, livre-arbítrio. Mas nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos com esses amigos, que através do amor de Jesus por nós, amor de Deus, da lei amorosa de Deus por nós, nos guiam, nos orientam, tentam nos mostrar melhores caminhos, e nos intuem
de várias formas. Precisamos estar o quê? Com os olhos verdadeiramente abertos para reconhecer essas instruções que eles trazem para nós no nosso dia a dia. E, então, essa é a nossa cooperação, é a nossa obediência a esses impositivos da frente. E também a essas pessoas que são exemplos para nós, em vida mesmo. São exemplos de conduta, de moral, não é? Então, essa obediência seria o quê? Olhe para essa pessoa que é um exemplo bom e tente imitar, tente aprender com ela. São os impositivos da frente. Nós temos aí, como nosso maior exemplo, o guia e modelo da nossa humanidade, que é Jesus Cristo, que nos governa. E o que seria o socorro implícito às privações da retaguarda no sentido dessa hierarquia espiritual? Nós estamos aqui para auxiliarmos uns aos outros. Não vivemos sozinhos, somos seres gregários, precisamos uns dos outros, e estamos nessa coexistência que Emmanuel está falando para nós. Então, nós precisamos do auxílio das pessoas e temos que auxiliar as pessoas. Essa é a caridade, a solidariedade. Nós não evoluímos sem praticarmos isso daí, que é amor. Então, nós estamos aqui, nesta comunhão, para que a gente se ajude mutuamente. E aqueles que estão necessitando mais que nós precisamos o quê? Estender a mão, não é? Ao mesmo tempo que aqueles que estão nessa hierarquia espiritual e também aqui entre nós estão superior por moralidade, por conhecimento, né, tudo isso, estendem a mão para nós temos que estender a mão àqueles os outros que estão nessa hierarquia ainda em patamar abaixo de nós. Então, precisam do nosso exemplo, precisam da nossa cooperação e do nosso auxílio. Então, entendem, eu percebo essa cooperação que Emmanuel fala de uma forma tão ampla que a nossa visão não pode ficar restrita, né, a um determinado fator ou uma determinada característica. Essa cooperação é sinônimo de vida para nós, é sinônimo de evolução espiritual, de trabalho do espírito, que é, né, que somos nós, esses espíritos imortais. Então, essa cooperação é do micro ao macro, a gente pode estender ao máximo o sentido dessa cooperação. Aí, para finalizar, ele diz, quem ajuda é ajudado, obviamente, né, se nós ajudamos, demonstramos esse amor, essa vontade bem dirigida, de cooperar com todos os nossos semelhantes, com toda a criação divina, é claro que a vida vai responder para nós com auxílio que a gente precisa. Né? Isso é lei de Deus. Nós temos a lei de ação e reação, que ela é lei divina, mas ela se manifesta na matéria. Então, aquilo que eu envio para a vida na mesma intensidade vai retornar para mim. Olha o bom senso, a lógica aqui, né? Falando que Allan Kardec sempre falou para nós. Então, quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Ou seja, essa nossa cooperação, ela é íntima. Ela vem de dentro de nós, a nossa intimidade. Por isso ele diz esse silêncio. Porque é uma cooperação íntima. Porque eu posso estar cooperando como aqui na fábrica, mas isso é só um exemplo para que a gente compreenda bem. Porque a cooperação maior que Emmanuel está falando para nós, que é em silêncio, é a nossa cooperação que vem do quê? Do nosso sentimento, do nosso pensamento, em relação à vida e a todos que convivem conosco, e a todos os semelhantes, e a toda a criação divina. Então, este capítulo é muito bonito, e ele traz essa informação para nós, e essa reflexão tão importante para a gente seguir. Bom, aqui nós finalizamos o capítulo, Amália, se você quiser falar aí. Eu queria falar uma palavrinha, voltando um pouquinho atrás, quando ele diz que o universo é uma cadeia de vidas, né? Você já falou. Mas uma cadeia de vida é uma corrente. Tudo está interligado. Cada elo dessa corrente é uma vida, é uma individualidade.
E essas individualidades, com o passar do tempo, elas se ajustam perfeitamente. Para quê? Para ir viver na grande vida. O que é essa grande vida? É o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Aqui, terra, é apenas uma passagem, porque nós fomos criados para sermos imortais. Não se esqueçam disso. Patrícia, eu gostaria de encerrar, sim. Você falou sobre a lei da ação e reação muito bem, e esse último parágrafo leva-nos a pensar na caridade. Eu só vou arrematar, Patrícia, porque certamente vai ter um capítulo sobre isso, e para dizer o seguinte: o que a doutrina espírita fala, que fora da caridade não há salvação. Então, queridos amigos, eu quero me despedir de todos, desejando aí que tenham uma boa semana, deixando sempre seu livrinho, Pensamento e Vida, seu caderninho, a caneta, para anotar alguma coisa que você gostaria até de perguntar. Tá aí o chat de conversas, pode perguntar. Se eu não responder, Patrícia responde, né, Patrícia? E vamos juntos trabalhar, estudar juntos, usando muito bem a nossa vontade. Fiquem na paz de Jesus. É isso mesmo, amigos. Então, nossa gratidão por estarem conosco, nos acompanharem. Se tiverem dúvidas, só colocar aí, como a Amália falou, coloca nos comentários, se a gente souber, responde, se não souber, a gente vai procurar aprender, né, Amália? Para responder para vocês, porque nós estamos aprendendo também com o Emmanuel aqui, né? Estamos estudando para trazer para vocês, e essa é uma troca muito importante entre nós. Então, alegria imensa de fazer esse estudo junto com vocês, e junto com a minha querida amiga Amália. Então, é só para o nosso crescimento. Nós agradecemos muito, então, vocês estarem aqui. Que Jesus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus. Até o nosso próximo encontro, na próxima terça-feira, às 19 horas, pelo canal Horizonte Espírita. Se você gostou, compartilha, clica, se inscreva no canal e acompanhe conosco todos os nossos estudos. Obrigada, até nosso próximo encontro.